preparando o seu legado. O ano novo está aí, estamos em janeiro. E o que temos preparado? Qual o legado que temos deixado? Não apenas para os nossos em casa, mas para os vizinhos, para a cidade, para a igreja. Qual o legado que nós temos deixado? Para aqueles que tanto olham para nós e dizem: rapaz, é uma bênção, tchai, tu é uma bênção, bênção do Senhor. Mas em cima desse conceito, qual o legado que eu tenho deixado? Para que você possa olhar, é o dia da minha partida, porque um dia nós iremos embora, igreja, um dia nós iremos ser assunto aos céus, e nesse dia, qual o legado que nós iremos deixar para uma igreja, para uma família, para os vizinhos? Qual o legado que nós iremos deixar? Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 20, eu quero ler apenas um versículo, e a parte C, o finalzinho desse versículo, eu queria trazer isso para a nossa realidade. Esse capítulo, ele fala de uma conversa, de um diálogo entre dois amigos, Davi e Jonatas, uma conversa bem próxima, uma conversa ali, um diálogo que levou bastante tempo. E quando a gente olha nessa conversa, a gente começa a deduzir. A Bíblia não abre muito essa conversa, mas dá para a gente entender assim, trazendo para os dias de hoje. É como se Davi tivesse sentado conversando com Jonatas e dizendo para ele: olha, Jonatas, dá para acontecer algo na minha e na tua vida, e nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado como estamos caminhando, de que maneira nós estamos vivendo, o que nós estamos deixando para as pessoas, como estão enxergando a maneira que eu estou vivendo. Será que apenas com o legado do rei ou reinado, isso para mim já é suficiente? 1 Samuel capítulo 20, o verso de número 3. Capítulo 20, o verso de número 3, diz o seguinte: quem encontrou, diga amém. Amém. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai, que achei graça aos teus olhos. Pelo que disse, não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. Aí ele diz: e na verdade, vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas existe um passo entre mim e a morte. Davi estava falando acerca do pai de Jonatas, mas eu queria trazer essa mensagem para nós, para a nossa atualidade. Vamos ler esse finalzinho desse versículo aí, toda a igreja lia comigo, vamos lá. Vive o Senhor, diga, leia comigo, vamos lá. Vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas existe um passo entre mim e a morte. Qual o legado que nós estamos deixando? É como se Jonas e Davi, é como se esses dois estivessem proseando ali, dizendo: olha, se eu deixar ou der uma brecha, talvez a gente não converse mais, talvez essa seja a nossa última conversa. Mas eu tenho que aprender a fechar todas as brechas e viver uma vida digna ao Senhor, porque um dia essa morte vai bater nas nossas portas, um dia nós iremos ser convidados pelo Senhor para ir para a eternidade. É como se ele estivesse conversando ali com Jonatas e dizendo: olha, Jonatas, prepara, não eu só tenho que estar preparado, mas tu também, Jonatas, te prepara, porque existe apenas um passo. E esse passo ele vai fazer total diferença na nossa vida, diante das nossas escolhas, diante de tudo quanto nós temos produzido, diante de tudo quanto nós temos como preferências, diante de tudo quanto nós temos aí planejado, ou talvez até já executado. Tudo isso fará diferença naquele dia ao nos encontrarmos. E Davi estava conversando ali com ele, chamando a atenção para esse momento, como Deus nessa manhã está chamando a minha e a sua atenção, e dizendo nessa manhã para mim e para você, que só existe um passo para mim e para você, entre a vida
e a morte. Ou entre mim e a morte. Só existe um passo. Qual o legado que nós estamos deixando? Eu acho lindo ontem, aliás, hoje é 8, né? Dia 6, a minha sogra completou 97 anos. Quando a gente olha 97 anos na perspectiva da vida, é longa. Já caminhou muito, já foi distante. Mas quando a gente olha 97 anos na perspectiva da morte, a gente olha e diz, vixe, viveu pouco ainda. Verdade. A gente olha e diz, meu Deus, mas viveu pouco ainda, tem que viver mais. Mas Davi chama a atenção para aquele amigo. Davi chama a atenção para aquele companheiro. Deus chama a minha atenção e a sua atenção nesta manhã, mostrando-nos a responsabilidade de como nós devemos viver, de que maneira nós temos que caminhar, de que maneira nós temos que prosseguir. E uma das razões primárias, amada, é que a gente tem que olhar que é somente um passo entre mim e a morte, entre você e a morte. E aquele que reconhece, amado, isso, ele toma as devidas precauções. E uma delas é saber que somos passageiros aqui. Diga comigo, somos passageiros. E é nesse ponto, amado, que nós temos que ter cuidado. A nossa vida, como eu falei, as vidas da minha sogra, 97, na perspectiva da vida, já está cansada, já está chegando no limiar, no limite. Mas quando a gente olha na perspectiva da morte, ainda é nova. Tem muito ainda para viver, tem muito ainda para fazer. Às vezes a gente vai visitar pessoas que estão vivendo aí com uma enfermidade já avançada, onde o médico fala que não tem mais cura. E às vezes a gente vai fazer visitas. Isso aconteceu comigo, eu fazia parte de um ministério aqui na igreja, e fomos fazer uma visita no bairro de José Pinheiro, faz muito tempo. Quando nós chegamos lá, aquela senhora, aquela irmã deitada numa cama, desacreditada pelos médicos, mas uma irmã cheia da graça de Deus. E ali naquela comunhão, todo mundo orando e dizendo para aquela irmã, dizendo que Deus estava ali, Deus estava dizendo que tinha muita coisa ainda para ela fazer, tinha muita coisa ainda para ela trabalhar aqui, e o meu coração começou a ficar angustiado, agoniado, e eu fui para a sala e saí dali, Deus dizendo que não era aquela palavra. E depois que todo mundo orou, falou, antes de ir embora, eu disse, Deus está mandando eu voltar lá e dizer uma coisa para ela. E o esposo disse, pode ir, meu irmão, vá, ficar à vontade. Eu fui lá e disse uma frase para ela, prepara que Deus vai te levar. Não fique com raiva dessa palavra. Deus está me dizendo que chegou o dia da sua partida. E a gente voltou para casa. No outro dia, ligaram para a gente dizendo que ela tinha falecido. Às vezes a nossa expectativa, às vezes a gente gera expectativa no coração daquele que está ali, mas nem sempre a vontade de Deus está naquelas palavras quais nós estamos tentando animá-la. A vontade de Deus, ela tem sempre que prevalecer. E nesse conceito aqui, amado, nós temos que aprender que nós somos passageiros. Prepara o teu legado, prepara justamente, amado, a tua vida de maneira tal, para quando você partir daqui, pessoas se lembrem de você. O salmista fala isso. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação. Mas os justos, amados, irão deixar memória, irá ficar um memorial escrito. Esse é o legado que nós iremos deixar, quando nós iremos partir daqui, a maneira qual nós iremos deixar este mundo, o que irá ficar, de que maneira as pessoas irão se lembrar de mim e de você, de que maneira as pessoas irão mencionar acerca de nós. E essa conversa gera como se fosse esse paralelo, é como se Davi estivesse conversando com Jonatas e dizendo, Jonatas, quando a gente for embora, Jonatas, o que vão dizer de nós dois? Existe somente um passo, é somente um passo, Jonatas. E a gente não mais existe, e a gente não mais respira, e a gente não mais está caminhando lado a lado. Quem tem esse conceito, aquele que reconhece
que nós somos passageiros, toma essas precauções. Essas precauções, ela está no livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, verso 14. Ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É bom fazer plano, é bom sim, planejar é bom, mas uma coisa é certa: planeje sabendo que você não sabe o que acontecerá amanhã. Às vezes nós damos muita ênfase no amanhã, às vezes nós nos preparamos demais para o futuro e não nos preparamos para o hoje. Às vezes nós não estamos preparados para o que vai acontecer a mais tarde, à tarde, à noite. Nós não estamos preparados. Preparar sim, planejar é bom, mas uma coisa é certa: viva preparado, sabendo que existe apenas um passo. Nós estamos aqui nesse momento, não temos a certeza e nem a convicção de que iremos chegar em casa. Era como se fosse isso que Davi estava falando para Jonatas. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, desaparece, some-se. Um vapor. Assim é a nossa vida. Mas de que maneira nós temos olhado? Agora, uma das coisas que nós temos que ter em mente é saber que esse passo, ele é inevitável, vai acontecer. Com todos nós, esse passo será inevitável. Seja agora, seja mais tarde, seja mais adiante, não importa qual, mas um dia irá acontecer. Eu sempre gosto de dizer que quando a criança nasce, ela já nasce com uma ficha, só que ninguém sabe o número dessa ficha, mas essa ficha é o dia que ela vai ter que chegar e prestar conta ao Senhor. Ao Senhor. Todo ser humano tem essa ficha consigo mesmo. E esse passo que Davi estava falando para Jonatas é como ele estivesse dizendo: olha, Jonatas, esse passo é inevitável, Jonatas, vai acontecer. Então prepara a tua vida, deixa o teu legado. Não olha, Jonatas, para as circunstâncias, não olha para o que você está vivendo. Simplesmente viva para o Senhor, que com certeza esse legado vai perdurar. A gente olha a história de Davi, foi um homem que teve problemas. Foi um homem que teve uma família terrível. Foi um homem que teve problema pessoal terrível. Todavia, era um homem que dentro do coração gerava arrependimento, de tal modo que Deus chamou ele segundo o seu coração. Era um homem que tinha falhas, sim. Deus não escondeu nenhum dos problemas de Davi, deixou exposto, para que todos nós, ao lermos a história dele, saber quem era Davi, para que nós, nesta manhã, viéssemos a tirar lições da vida deste homem, para que possamos aprender que nem sempre a vida é feita de coisas boas. Tem decepções, tem tristezas, tem amarguras, tem frieza, tem abandono, tem solidão. A vida é feita por todo, tanto é que em Eclesiastes fala isso: há um tempo determinado para todas as coisas embaixo da terra. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer, tempo de deixar de crescer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Há um tempo determinado, e quando a gente tem esse conceito, amado, nós possamos, ou nós começamos a saber administrar o tempo e passar pelas adversidades, sabendo que quem é que está conosco. Foi falado aqui acerca de Josué. Josué foi um homem que experimentou processos difíceis na vida dele. O líder, que era para conduzir, para levar a terra prometida, na metade morreu. Ele agora vai ter que enfrentar uma luta, um confronto. A Bíblia não detalha, mas com certeza milhares de pessoas chegaram diante dele questionando: e agora, nós vamos para onde? Olha aí, eu não falei? Melhor seria ter ficado lá, e agora nós vamos para onde? Imagina um confronto desse. Deus veio e interviu na vida de Josué: levanta-te, tem bom ânimo. Assim ele faz conosco todos os dias, quando queremos ficar abatidos, quando queremos nos tornar cansados, afadigados desta vida. Deus chega para mim e para você lá no leito,
Quando não estamos mais com força para levantar, Deus chega e diz: ei, levanta-te e tem bom ânimo. Que possamos aprender que o legado da vida, amado, é algo surpreendente, é algo maravilhoso. Somos passageiros, e esse passo, ele é inevitável, vai acontecer. O profeta Isaías fala a história de um rei. Ele não fala como vivia aquele rei, simplesmente ele começa a narrar que aquele rei foi acometido de uma enfermidade incurável. Fala do rei Ezequias. Uma enfermidade incurável, aquele rei agora se desespera, deitado numa cama, vira para a parede ali e começa a orar ao Senhor. De repente chega o mensageiro do Senhor na casa daquele rei, dando uma notícia, talvez aquela que eu falei com aquela mulher. E chega aquele mensageiro dizendo: olha, rei, diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque ainda hoje, eu não falei para aquela mulher que era hoje, mas o mensageiro do Senhor chega para o rei e diz: ainda hoje morrerás. Mas a Bíblia diz que ele não respondeu nada, virou para a parede e começou a orar, falando com Deus as qualidades, os projetos, os planos, a maneira como ele viveu diante do Senhor, a maneira que ele representou ao Senhor na terra. Antes do profeta sair lá do pátio da casa, Deus fala no coração, diz: volta de novo e diga a ele que eu ouvi a oração dele. Volte lá, diga que eu ouvi a oração dele. Estarei acrescentando 15 anos de vida. Qual o legado que ele deixou? A história dele foi terrível no final. Abriu as portas do palácio para os inimigos saquearam. Olha o legado que ele deixou. Diante de uma oportunidade que Deus deu, acrescentou aquele homem. Deus está nos dando essa oportunidade todos os dias. Deus está sendo favorável comigo e com você todos os dias. E qual o legado que nós estamos deixando? Qual o legado que nós estamos dando aí para a família, para os vizinhos? O que é que nós estamos deixando como testemunho para as pessoas que nos conhecem? Será que verdadeiramente as pessoas um dia vão entrar aqui confessando ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, por causa de você como vizinho, que era exemplo, que era um homem, que era uma mulher de Deus? Pessoas vão entrar nesse lugar se rendendo ao Senhor, porque você era exemplo de vida na comunidade que morava. Será que nós estamos vivendo dessa maneira, igreja? Será que nós estamos vivendo assim? Será que o nosso comportamento está gerando interesse no coração de outros para vir adorar o Senhor? Porque olha em você exemplo de vida cristã. Será que eles estão olhando em mim e estão gerando interesse de vir para a casa do Senhor, dizer: olha como é bom morar vizinho a Velez, como é bom ser vizinho de Velez, porque na casa dele a única coisa que a gente escuta é oração, é louvor, é gratidão. Será que é isso que nós estamos deixando como legado, igreja do Senhor? Existe só um passo entre mim e a morte. Existe só um passo entre você e a morte. Lembre-se, nós somos passageiros. Lembre-se que nós somos, aliás, que esse passo ele é inevitável. Lembre-se que é um passo de separação. Você não mais voltará aqui. Não mais retornaremos a este lugar. Alguns acreditam que vão voltar numa barata. Alguns acreditam que vão voltar como um grilo, né? Alguns acreditam que vão reencarnar, sei lá em que mais, em rato. Tanta coisa por aí. Mas a gente acredita na Bíblia. Ao homem foi dado o direito de morrer somente o quê? Uma vez. Mas esse Deus é tão poderoso que ele deu o direito a Lázaro de morrer 2 vezes. E vai ressuscitar de novo, né? Mas ao homem foi dado o direito apenas de morrer uma vez. E em seguida segue-se o
prestação de conta. Juízo é prestação de conta do legado que nós iremos deixar aqui, vai refletir lá. Aquilo que você está deixando aqui como legado, vai refletir lá na eternidade, lá naquele dia. Quando você for prestar contas, o reflexo da prestação de conta é o legado que nós estamos deixando aqui. Que possamos aprender com essa conversa tão simples, com essa conversa tão abençoadora de dois amigos, com essa conversa tão maravilhosa nessa manhã de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Deus não está aqui puxando a orelha de ninguém dizendo que você está errado. Deus apenas está alertando a mim e a você para que venhamos deixar legado, que venhamos fazer com que a vontade dEle cresça cada vez mais, não apenas na minha e na tua vida, mas que a vontade do Senhor comece a prevalecer na vida dos teus vizinhos, na vida dos teus familiares. Que eu sempre gosto de dizer, amado, o pior lugar de ser crente é dentro da nossa própria família, no meio da nossa própria casa. Como é difícil ser cristãos, como é difícil essas pessoas entenderem aquilo a qual você tem segurado com unhas e dentes, como nós chamamos, essa fé. Porque o que opera é a religiosidade, e a religiosidade danifica o cristianismo. O cristianismo, amado, é negar a si mesmo. O cristianismo é não olhar para trás, é olhar para o autor e consumador da nossa fé. O cristianismo é ver o coração das pessoas e trabalhar nesses corações de forma crescente e abundante, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento dessa palavra. Nós temos que entender que somos passageiros, nós temos que entender que é um passo inevitável, nós temos que entender que é um passo de separação. Olha o legado que nós temos que deixar. Os Salmos, o Salmos 1, ele fala acerca desse comportamento, desse legado. O Salmo 1, ele fala: bem-aventurado o homem. Essa palavra homem aqui não está destinada apenas ao macho, mas está destinada à humanidade. Bem-aventurada a humanidade, bem-aventurado aquele ou aquela, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha o legado que Deus está mandando para mim e para você nessa noite, aliás, nessa manhã. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus está nos dando a maneira, o caminho de como devemos nos comportar, de como devemos deixar nosso legado. Não me lembro se eu contei aqui. Se eu contei, eu vou contar mais uma vez, para que os irmãos percebam o que é isso. Eu trabalhava numa empresa aqui, e eu abri essa empresa de manhã. E quando eu chegava de manhã, de 6 horas, os fornecedores já estavam tudo lá para deixar os produtos. E quando eu chegava, estava aquela roda lá, contando piada para lá e para cá. Eu estacionava, botava o carro lá no estacionamento, voltava. Quando ia chegando, um começava a... Acabou, que agora está chegando um homem de Deus. Qual o legado que nós estamos deixando diante das pessoas? Qual o legado que nós estamos deixando diante da roda dos escarnecedores? Será que estamos sendo diferencial ou estamos misturados? Será que estamos contando as mesmas piadas iguais? Será que estamos vivendo no mesmo patamar? Ou estamos sendo diferentes? Estamos sendo referência para aqueles, quando a gente chega, automaticamente de longe eles percebem e dizem, como aquela sunamita, chama o marido e diz: ali vai um santo homem de Deus. Será que quando você passa, as pessoas nas ruas também dizem: ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um santo homem de Deus? Será que estão dando referência a mim e a você, ou sobre mim e sobre você? Será que estamos sendo referência, igreja? Veja que conversa maravilhosa desses dois. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram ali batendo aquele papo, essa conversa tão maravilhosa. Mas uma coisa, eu lendo aqui, eu comecei a observar, praticamente no final dessa conversa, eles se abraçaram e começaram a orar ao Senhor. A Bíblia não diz não isso não, mas eu fico conjecturando.
Praticamente depois daquela conversa, possivelmente eles se abraçaram e começaram a chorar um com o outro, dizendo: é verdade, meu irmão, é verdade, meu amigo. Que maneira eu estou agindo, de que maneira eu estou caminhando nesse mundo. Lembre-se, somos passageiros. Lembre-se que ele é um passo inevitável, vai acontecer. É um passo de separação. E eu quero finalizar dizendo que é um passo, e que esse passo, ele poderá ser o próximo passo, meu ou seu. É meio duro, mas é verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que está para acontecer. A minha nora, final do ano, veio com o meu filho, que mora em Santa Cruz, e veio passar o final de ano conosco. E nós fomos lá para a igreja da comunidade ali onde eu pastoreio, lá em São Tomé. Ela não comeu nada, já estava enjoada lá. Não comeu nada. No caminho, quando a gente vinha de volta, já 2 horas da manhã, ela me chama de pai. Ela gritou dentro do carro: para o carro, pai. Eu parei, ela já abriu a porta. Chegou em casa, enjoado o dia todinho, levou para o hospital, infecção intestinal. Boazinha ela estava, de repente, adoeceu. Esse passo entre mim e a morte, entre você e a morte, pode acontecer a qualquer momento. Reflita na sua vida. Pense na sua vida. Às vezes nós dedicamos mais tempo olhando a vida dos outros. Às vezes nós perdemos tempo demais olhando e criticando a vida dos outros. Olhe para mim, olhe para você. Não olhe para a vida dos outros. Eu não tenho direito de olhar para a vida de ninguém. Eu tenho que ver a minha vida. Paulo chama a igreja de Corinto aquela responsabilidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Ele não manda examinar a vida do irmão, ele não manda examinar a vida do vizinho, ele não manda examinar a vida da igreja, ele manda examinar a vida dele mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame nos traz, ou nos coloca de volta à direção. Esse autoexame nos leva a reconhecer que talvez estamos indo por veredas que o Senhor não se agrada. E esse autoexame nos traz de volta para a presença do Senhor. E nesta manhã eu quero concluir dizendo para você: prepare o seu legado. Prepare a sua vida diante dos seus, diante da igreja, diante daqueles que trabalham com você, aonde você estiver, que você seja diferente, que você faça a diferença, pois é assim que o Senhor se agrada de mim e de você, quando a gente deixa um legado que o nome dele é glorificado. Conversa tão maravilhosa desses dois amigos. Conversa tão bela hoje aqui, de Deus para com seu povo. Estamos em janeiro, temos ainda 11 meses, para quando chegar dia 31 de dezembro, nós nos ajoelharmos aqui e falar: Senhor, o legado está preparado, Senhor. O legado está preparado, Senhor. Eu não tinha condição por mim mesmo de fazer, mas o Senhor me ajudou. O Senhor me fortaleceu, o Senhor me aconselhou, o Senhor me dirigiu, o Senhor me acolheu, o Senhor colocou palavras, o Senhor mudou o meu temperamento, o Senhor mudou a minha postura, o Senhor mudou o meu ser, o Senhor me transformou. E aqui estou, Senhor, mais uma vez, porque o próximo ano de 2024 vai chegar, Senhor, está chegando, e mais uma vez eu quero deixar legado, eu quero deixar o teu nome, Senhor, cravado na vida de pessoas através do meu testemunho. Será que a nossa vida está sendo reflexo para outras pessoas? Será que o meu casamento está sendo reflexo para que outras pessoas também tenham? Os jovens têm o interesse de casar? Será que a minha vida como esposo, estou gerando na vida dos meus filhos o interesse do casamento? Será que como pai,
Eu estou gerando no coração dos meus filhos, eles também um dia serem pais, educadores. Lembra daquele ditado do filho que quando terminou o culto, o pai pregando, o pastor pregando, o filho terminou, ficou sentado. Bora, vamos embora para casa. Aí, não. Mas por que você quer ficar aqui? Ah, aqui o meu pai é uma bênção, aqui o meu pai é maravilhoso. Mas lá em casa é o demônio em pessoa. Será que estamos sendo assim, igreja? Será que na casa do Senhor, quando a gente entra por ali, os irmãos dão um abraço e diz assim: ô irmão, como é bom te abraçar, e a esposa e o filho olhando de lado, leva para casa? Será que estamos vivendo isso, igreja? Será que estamos vivendo, amados, uma mentira embutida, que quando a gente sai de casa brigado com a família, quando chega perto da igreja, para não entrar sozinho, aí espera chegar, aí entra todo mundo acompanhado? Ou será que estamos deixando o legado para que a família, depois da sua partida, a família continue adorando ao Senhor? Será que estamos? Conversa tão maravilhosa desses dois amigos, conversa abençoadora desse Deus para com seu povo nesta manhã. Procuremos deixar legado, procuremos deixar a graça de Deus fluir na nossa vida, e que as pessoas, ao ver você nas ruas, ao ver você no portão de casa, as pessoas sintam prazer de correr e te dar um abraço e dizer: ô meu irmão, ô minha irmã, como eu te amo, como é bom conhecer você, como é bom saber que você faz parte da minha vida, da minha família. Curva a cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por estes conselhos. Obrigado, Senhor. Mas eu quero te pedir, Pai, nos orienta, nos fortalece, toma nossas vidas em Tuas mãos, para que possamos ser referencial, que possamos ser diferente, fazendo a diferença. Abençoa o Teu povo, para que verdadeiramente o Teu nome continue sendo glorificado através do testemunho de cada vida aqui nesta manhã, Pai. Obrigado, meu Deus, eu oro em nome de Jesus.